Oi, gente, meu nome é Lorena Kais, eu sou a criadora da página Projeto Morrer de Amor no Facebook. Eu recebi uma pergunta inbox que eu achei bem interessante de responder em vídeo, até porque ela é bastante abrangente, assim, genérica, eu acho que eu ia escrever muito para responder, que foi, não foi bem uma pergunta, né? Alguém me pediu assim, fale sobre perdão. Nossa, perdão é um tema que a gente tem muitas possibilidades de como abordar, mas eu queria falar um pouco do que eu aprendi nesses 5 anos, desde que eu me descobri dependente emocional e comecei a ler sobre isso e tentar entender e tornar um pouco mais consciente todos os meus atos, né, e as minhas expectativas em relação aos outros e as coisas que eu faço. Então, eu aprendi um pouco com a CNV, que é a comunicação não violenta. Recomendo bastante para quem ainda não conhece. É uma técnica de intermediação de conflitos do Marshall Rosenberg. Então, o livro é Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, recomendo. Que fala um pouco de uma forma da gente se comunicar, uma forma da gente se comunicar um pouco melhor, se entender um pouco mais, entender o outro, enxergar o outro um pouco mais, né? Na comunicação não violenta, a gente vê no livro essa questão de a gente dar com amor, dar com sentimento e com vontade. Eu acredito que o perdão seja a mesma coisa. O perdão, ele tem que ser sincero, ele tem que ser real, a gente tem que sentir aqui dentro. Não adianta você virar para uma pessoa e falar, ai, te perdoo, só porque você não quer brigar, você não quer ficar mal. A gente tem muito isso, ai, não quero que o outro fique mal comigo, então tá tudo bem. E continuar convivendo e não estar tudo bem. Tem isso. Ou acho que a gente sempre, quando tem um conflito muito grande com alguém, tem duas possibilidades, né? De como lidar. A gente. Bom, acho que tem várias, mas tem duas formas básicas que é ou você consegue internalizar aquilo, transmutar aquilo e entender e aceitar e ficar bem, e aí você perdoa de verdade, ou se você não consegue, para você não se obrigar a perdoar e falar te perdoei e continuar convivendo, cortar. Tem essas duas opções, ou você consegue ou você não consegue. E você não consegue e você corta. Cortar não quer dizer que você vai cortar para sempre, que você vai apagar aquela pessoa da sua vida, mas você pode impor o seu limite e cortar por um tempo, enquanto isso você tá lá tentando entender, tentando internalizar, tentando perdoar. Se você conseguir perdoar de verdade, nada impede que você volte a falar com aquela pessoa depois de um tempo que você perdoe aquela pessoa. Isso é uma coisa, a gente não é obrigado a perdoar se a gente não perdoa, obrigado a conviver. A gente pode cortar de forma para a nossa saúde mental, saudável, porque a gente precisa disso. Já uma outra coisa que a gente confunde bastante, eu acho, também na nossa sociedade é o perdão, ele tem que ser interno. Ele tem que ser eu comigo. Eu perdoei aquela pessoa para me limpar, para ficar bem, para eu ficar bem. Não o perdão pro outro. Ai, te perdoei, tá ótimo. E dentro, não adianta nada. Da mesma forma, não adianta não te perdoei e perdoei aqui sim, então tem gente que faz isso também, ai não perdoo, não perdoo, mas no fundo já entendeu, já internalizou, tem muito, né, a pirraça, o contrário. Então o perdão ele tem que ser eu comigo. Tem uma técnica bem interessante também que é o Ho'oponopono, né, sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. É interessante da gente fazer até acreditar. Foi mal aqui que o vídeo deu uma parada. Deixa eu ver se tá funcionando direitinho. Tá. Eu ponho uma coisa aqui pra tapar pra não me ver, senão eu não consigo pensar. Então, ele tem que ser interno, né? Não, a gente fica querendo fazer pro outro, mostrar pro outro. Gente, o outro não importa. A gente tem que aprender também o que é responsabilidade do outro e deixar pro outro. Tudo bem, ai, mas ele vai ficar chateado comigo. Sim, mas é o seu tempo. E você não é responsável se ele tá chateado ou não tá. O que ele tá pensando? Ó, eu cortei e eu vou tentar internalizar aqui. E o que a pessoa tá pensando lá, ela tem que lidar com os sentimentos dela e você lidar com os seus. E eu tô aqui tentando entender, tentando perdoar. E se eu conseguir, então é um bem que eu faço pra mim. Nossa, perdoei
como eu tô mais leve e como eu tô bem. E falar pra pessoa se eu perdoei, não perdoei, isso é o de menos. Faz diferença pra você? Você quer falar pra ela que você perdoou, né? Você quer abraçar essa pessoa de novo? Legal. Mas não é necessário. Você pode perdoar dentro de você e falar assim, perdoei, mas também não tenho mais nada pra falar com ela. E aí não falar. O que acontece é isso, né? Tem muitas coisas que a gente pode falar sobre perdão, mas eu acho que tem duas coisas básicas que eu falei. Uma é que o perdão a gente pode escolher se a gente conseguir, não adianta a gente se obrigar. E a outra é que ele é a gente com a gente perdoar de verdade. Não adianta falar da boca pra fora. Essas eram as duas coisas que eu queria falar sobre perdão. Mas a pessoa que me perguntou, se ainda tiver dúvida, se tiver uma dúvida específica, que me contate, que me pergunte mais. E é isso aí, obrigada, até mais.